E olha, gente, vamos tratar aqui de um tema tão importante, tão interessante. Vamos falar agora sobre educação, mas uma educação muito mais especial, uma educação muito mais diferenciada. Porque hoje a gente vai falar como incluir as pessoas, os alunos, os estudantes autistas numa sala de aula, na sociedade como um todo. E estima-se, gente, que 2 milhões aí de autistas, né? É esse dado que a gente tem que há no Brasil. Ou seja, é muita gente. Realmente, quanto mais cedo se identificar, melhor esse convívio em sociedade. E a gente sabe hoje da importância, né, de ter um olhar muito mais especial para quem tem e sofre com autismo. E claro, não só quando a gente fala em determinar rotinas, né, em entender, né, um pouco mais sobre a mente de um autista, são vários níveis também conhecidos. Então, sobre isso nós vamos conversar e receber aqui ela que é especialista em educação, Janaína Spolidório. Tudo bem, Janaína? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, Janaína, vamos falar um pouquinho o que é o autismo, como identificar, né? Explica o que é o autismo. O autismo, ele é um transtorno e ele traz, assim, o comportamento mais marcante do autista é em relação à comunicação. A comunicação que eu digo, assim, social. Então, o autista, ele tem uma dificuldade muito grande de interação social, com o que a gente chama de neurotípico, que são as pessoas tidas como normais, né? E quando a criança, desde cedo, ela não olha nos olhos, quando ela tem um distanciamento de algumas atividades sociais, você já pode aquele, digamos assim, um olhar mais vago. Isso é um pouco, assim, um ponto em comum, né, que a gente observa. Um olhar, assim, parece que está distante, né, não está presente. O autista, ele fica, assim, bem distante, porque é como se ele tivesse o mundo dele e as outras pessoas tivessem o mundo delas, né? Só que o autista, ele tem vários níveis, como você falou, né? Eu queria te perguntar, né, a diferença desses níveis. Bom, você falou então um pouquinho desse olhar, né? Isso. Então, se você observar, enfim, essa questão de um olhar assim um pouco mais distante, né? Não olhar realmente, tem alguma outra característica? Na verdade, o olhar, eu queria falar um pouquinho sobre ele, que eu acho importante. Às vezes as pessoas não entendem o autista, não entendem os comportamentos. Então, quando ele não olha nos olhos, na verdade, é porque o olhar, ele transmite muita coisa. E o autista, ele não consegue interpretar. Entendi. Aí, então, ele evita olhar realmente nas pessoas, né? E em relação a esses níveis, né? Como é que a gente pode identificar e fazer tudo isso? O nível mais leve, né, de autismo, que assim são pessoas até que não são diagnosticadas, tem esse nível algumas vezes, que algumas pessoas chamam de Asperger, outras Asperger. Né? E esse nível, ele assim, geralmente a pessoa fala que são superdotados. Eles estão na sociedade, eles têm assim um pouco mais de dificuldade de socialização, mas eles têm um ponto que eles gostam muito. Então, assim, tem o autista que gosta muito de movimento, então ele se dá bem no futebol. Tem o autista que ele gosta muito de matemática, então em matemática ele vai muito bem. E nas outras matérias ele é mais mediano. Então esse é o Asperger, ele consegue conviver, ele tem um nível bom de linguagem, geralmente ele tem uma linguagem assim muito rica, um vocabulário muito amplo. E ele consegue ter esse convívio, porém ele tem também isso de não olhar nos olhos, ele não consegue mentir direito, né? Eles têm dificuldade. Então tem assim uma série de detalhes, né? Agora, os outros autistas, né, a partir de então o nível 2, o 3 e o 4, que são os mais assim estudados, eles são mais distantes, são aqueles autistas que ficam mesmo no mundo deles e inclusive tem problemas de fono, de comunicação. Então são um pouco mais difíceis de lidar porque a pessoa consegue menor contato com ele. É o neurotípico. E aí me conta uma coisa, como é que trabalhar, né, com eles em sala de aula, em educação, né? Como incorporá-los melhor, trazer eles mais para o nosso dia a dia em termos de educação mesmo? Sim. Primeiro, uma coisa assim muito comum de se perguntar é assim, eu tenho um aluno autista, o que eu dou para ele em sala de aula? Então não é o fato dele ser autista que vai te contar o que você vai dar para ele em sala de aula.
ele tem uma idade, ele tem uma cognição, ele tem preferências e ele tem um acompanhamento fora da escola. Então tudo isso vai impactar o que o professor vai dar para ele em sala de aula, como que ele vai incluir naquela sala de aula esse autista. E depende também no nível, né, coisa e tal. Mas o que dá para o autista, a primeira coisa é uma rotina. Então ele precisa ter uma rotina, se ele for de nível leve. E nos outros níveis, como tem um problema de comunicação, geralmente eles têm um livro que eles apontam figuras. Um ponto forte de autista é a imagem. Porque a imagem, se você mostra uma imagem de água, por exemplo, todo mundo sabe que aquilo é água. Então, se ele precisa tomar água, ele mostra a água para o professor. Então, é um ponto de comunicação, se ele não consegue a verbal. Certo, e essa questão também de você entender também cada um e a questão da rotina, né? Por que a rotina é tão importante? Muito importante, porque o autista ele precisa saber antes o que ele vai fazer. Você não pode chegar e falar para o autista na hora o que ele vai fazer, então ele tem que ter uma preparação interna. Se ele chega na sala e ele sabe que ele vai chegar, então ele pode dar uma saidinha para beber água, ir no banheiro, enquanto o professor explica, por exemplo, dar uma facilitada, né? Nessa dinâmica de sala de aula. Daí ele volta dali 10 minutos, ele volta certinho dali 10 minutos, é assim impressionante. Sim, tem essa pontualidade, né? Essa regra realmente. Ele se controla. Sim. E daí das 9h10, por exemplo, vamos contar que começou 9 horas. Das 9h10 até as 9h30, ele vai fazer a lição de português dele. Então, assim, ele tem um cronograma. Isso para os níveis mais leves, né? Os outros níveis vai depender da adequação e do que ele já tem de contato com o mundo externo. Né, que inclusive, é importante, né, nós detalharmos isso. Estamos aí falando sobre março, né? Não, na verdade, já há um mês, né, que passou o março, enfim, abril já. Abril. Mas onde é importante a gente detalhar que tem os meses, né, que a gente fala, como o Outubro Rosa, que é o mais popular aí de prevenção, de consciência, né? Então, outros tipos de doenças também começaram a se apropriar de determinados meses para fazer uma campanha e realmente trazer esse entendimento para a população. E aí, inclusive, né, a nossa equipe de reportagem aqui do Grupo Bandeira de Comunicação, Jornal da Band, fez uma matéria muito interessante sobre os autistas e aí justamente fala, né, desse número bem expressivo. São cerca aí de 2 milhões diagnosticados aqui no nosso país. Roda para nós. Este é o Theo. Ele vai fazer 4 anos e foi diagnosticado com autismo. Na escola, nem sempre acompanha as outras crianças nas atividades. Em compensação, é rápido na hora de montar um quebra-cabeça de pinos. Às vezes ele foge, algumas vezes ele quer ir pro parquinho, não tá na hora. E vocês ajudam ele? Sim. Ele estuda em uma escola regular. É onde a Sofia, a Rafaela e as outras crianças podem aprender um pouco sobre o amiguinho, que é diferente. Incluir é a proposta da escola, que criou uma sala sensorial cheia de estímulos para os alunos. A gente precisa estar o tempo todo com uma pessoa junto a ele, né? Hoje o Theo já tem algumas autonomias. Se eu deixo o Theo solto, ele simplesmente vai. Né? Então a gente sempre precisa estar dizendo, olha, Theo, agora é hora de pintar, agora é hora da atividade, agora é hora do parque. O principal é uma rotina. No Brasil, é proibido negar a matrícula à criança com autismo em escolas públicas e privadas. E elas têm direito ao acompanhante em caso de necessidade. Mas na prática, ainda não é o que acontece. Elas são obrigadas a ter esse acompanhamento, a fornecer custear mesmo, né? O tratamento, o acompanhamento especializado. O que acontece é que muitas famílias, na hora de ir matricular as crianças, elas enfrentam a barreira de não tem mais matrícula, não tem mais vaga. Não temos mais vaga aqui nessa escola. O transtorno do espectro autista é marcado de uma maneira geral por uma inabilidade no contato social e possui vários níveis. No chamado autismo clássico, os sinais mais comuns são não responder quando chamado, apresentar movimentos repetitivos, evitar olhar nos olhos,
atraso na fala ou então o uso de frases soltas, muita resistência a mudanças na rotina. Garantir o acesso à educação, o que ainda é um desafio para muitas famílias, apesar do que diz a lei, é só o primeiro passo. Não adianta só colocar na sala de aula. É preciso ajudar na interação com as outras crianças, no desenvolvimento de todas as habilidades, garantir o aprendizado, a inclusão de fato. Esse é o desafio para as famílias, para a escola, para a sociedade e também para o mercado de trabalho. Rodrigo tem 34 anos. A vida inteira, ao lado da mãe, percorreu clínicas e médicos em busca de um diagnóstico. Só há 3 anos veio a resposta: autismo. Uma vida que não foi fácil, na escola e também depois, quando ficou adulto e precisou trabalhar. Eu já me candidatei a várias vagas de emprego, né? E nenhuma dessas empresas me aceitaram. Faz 1 ano que isso mudou. A empresa precisava de um profissional de TI para fazer controle de qualidade dos serviços prestados. São horas e horas diante da tela, analisando imagens e identificando erros. Ninguém parava. Até que chegou o Rodrigo. A principal habilidade do Rodrigo é a atenção aos detalhes, né? Fora isso, comprometimento com o trabalho, com a empresa. Ele não cansa, ele faz com agilidade e faz com muita qualidade. Hoje, ele paga as próprias contas. A mãe, que sempre o acompanhou, morreu quando ele tinha 26 anos. Não viu o filho conquistar o que tantos pais de crianças autistas sonham: a independência. Tudo tenho feito de acordo com o que de acordo com o que a mãe sempre sonhou um dia que eu fosse, né? Quando eu tive esse diagnóstico, para mim foi um alívio, né? Porque eu estava com muitas dúvidas pairando sobre a minha cabeça, sabe? Saber quem eu sou, como eu fui criado e tal, mas agora que eu tive esse diagnóstico, me sinto mais tranquilo a partir daquela data que eu fui diagnosticado. Que lindo, né? Muito. E assim, como ele falou, né? A gente até... Porque ele foi diagnosticado e conviveu com isso, né? Isso. Ai, gente, desculpa. E isso é tão importante para as famílias, né? Sim. Fala pra gente da diferença de meninos, meninas. Os meninos, eles costumam ter uma maior incidência de autismo. Começa a chorar. É que a gente conhece às vezes, né? Então, a incidência em meninos é maior do que em meninas e as meninas têm algumas características diferentes. Então, os meninos, eles são um pouco mais introspectivos, independente do nível. É claro que assim, né, os autistas, eles são como pessoas e as pessoas, elas são diferentes. Então, às vezes a gente fala assim: porque eu tenho um filho autista e ele não gosta que toque, porque assim, tem uma barreira entre o autista e o resto, né, assim, o mundo. Mas tem autista que é hipossensitivo, por exemplo, então ele gosta que toque. Então, como as pessoas, eles são diferentes, mas eles sabem que eles são diferentes. O que a gente viu ali, né? Ele falou: eu queria entender o que mundo que eu vivia, como eu era. E aí, por isso que foi tão importante eu ter esse diagnóstico, porque eu pude viver em sociedade, né? Me entender. E que bom, gente, que tem empresas maravilhosas que entendem isso. Você falou da matemática, né? Do português. Isso é fantástico, né? Sempre que eles têm uma fixação, aquela fixação, ela ajuda muito, assim, numa área específica. E daí eles, como eu falei, eles são tidos até como superdotados num nível mais leve, né, de autismo. E aí, inclusive, dia 2 de abril agora, né, foi o mês da conscientização do autismo. E aí, essa semana inteira vão ter várias comemorações, tem várias palestras que estão sendo promovidas por ONGs. Tem caminhadas, né, pelo país aí. E assim, a função, né, de quem tem essa voz mais forte, né? Hoje a gente tem um talento aí, ele é fantástico, faz um trabalho maravilhoso, que é o Marcos Mion. E o filho dele mais velho tem autismo, de um grau assim um pouquinho mais elevado. Inclusive, ele até muitas vezes, né, ele tem que se explicar, né, em relação a isso na internet, se colocar, por que ele não pode levar na viagem o filho mais velho com os outros e que aquilo vai mudar a rotina dele, que ele não vai estar feliz, que vai... Então, assim, é bom quando até você tenham pessoas que tenham vozes aí bastante ativas em relação a isso, porque de certa forma
ajuda, né, as pessoas que convivem, que têm a sociedade, conseguem realmente entender mais sobre aquilo, né? E ficar mais próximo, encontrar um local de aconchego. Sim, você conhecendo algumas características já ajuda muito a convivência com o autista, né? Eu digo para as pessoas, né, para os neurotípicos. Agora, o autista conviver com você, ele precisa, assim, de um pouco de empatia. Então, ele precisa ter aquela relação. Todo mundo fala, né? É difícil, às vezes, chegar e conversar, né, com o autista, porque a pessoa eles não são muito entende, reservados e tal, reservada. E aí, na verdade, é realmente isso. É uma relação de confiança e de construção que você tem que fazer, exatamente isso. É uma construção da convivência, né, com aquele autista. Entendi. E aí, assim, você falou dessa diferença, né, de meninos e meninas. Acomete mais meninos? Porque eu não sei, a gente parece que tem esse raio-x de que mais meninos, né, a incidência em meninos é maior, embora tenha também as meninas. As meninas, assim, em nível mais alto de autismo, elas são um pouco mais fáceis de diagnosticar. Em nível mais leve, elas são um pouco mais difíceis do que os meninos ainda, porque assim, elas aparentemente parecem normais, mas elas vão ser muito tímidas e vão ter assim pequenos sinais de não olhar nos olhos, não tocar muito as pessoas. Mas vai ser visto como timidez. Ela é tímida. Entendi. E aí, por isso, pelo fato disso, você comentou também que tem pessoas até que vivem aí uma vida toda inteira. Tem pessoas com 50 anos que é autista. Descobrem com 50, 54 anos que E aí achando que era timidez, achando que não se relacionava bem com as pessoas. Que não entendia o que acontecia e... Por que as pessoas se afastavam? Porque às vezes as pessoas se afastam, né? Porque não entende, a pessoa é um quebra-cabeça para ela, né? Então, realmente, assim, tem isso. A gente falou desses 2 milhões, né, diagnosticados, mas talvez tenham muito mais pessoas que com esse nível mais levinho, tá em sociedade. No nível mais, assim, um pouco mais profundo, né, assim, digamos, é mais fácil diagnosticar. Então, você tem ali as características muito fortes. Então, fica um pouco mais fácil você já traçar uma rotina mais cedo. De um trabalho de equipe multidisciplinar, né, que são os especialistas que vão cuidar para o desenvolvimento do autista e coisa e tal. Excelente, gente. Então, semana aí de conscientização do autismo, dia 2 de abril foi esse dia mundial e, portanto, a gente tem sim que fazer a nossa parte, nos engajarmos em causas sociais e, claro, levar essa bandeira, né, positiva e de informação quando a gente tem poder, de certa forma, sobre isso. Deixa o seu contato aqui para nós, viu? Vocês podem, eu tenho um site que tem algumas atividades práticas, como esse livrinho que eu falei de comunicação, né? Que seria no www.janainespolidori.com.br. Vocês podem seguir algumas informações sobre autismo e outros assuntos no meu Instagram, no @janainespolidório. E eu tenho também um canal no YouTube, Janaínes Polidório. Olha só, gente, não sabia. Bom dia, Renata. Mando a entrevista e aproveito para lembrar que Lionel Messi também tem autismo. Beijos. E olha o destaque, né? Nada menos que os melhores do mundo, né, gente? Então, realmente, pegar daquilo e não se vitimizar. Fazer daquilo o meu com certeza. Sensacional, adorei. Beijo, Janaína. Até a próxima.